Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar a introdução à nossa aula, a primeira aula de homilética, esse conteúdo aí que é um dos últimos temas que a gente está trabalhando aqui na abordagem desse curso básico. A gente tem a homilética agora na duração de 4 aulas como as demais, e depois a gente vai fazer provavelmente uma abordagem sobre a liderança cristã, tá? Então, eu gostei da maneira como ficou a separação desse conteúdo, porque a gente viu agora há pouco a introdução ao Antigo Testamento, a gente viu a introdução ao Novo Testamento, abordando de uma maneira geral, como eu posso dizer, a Bíblia, né, como um todo. Depois a gente pegou um pouco sobre hermenêutica, que é a parte da interpretação, onde a gente trabalha elementos para a gente tirar, extrair do texto uma mensagem. E aí, agora a gente vai entrar basicamente na parte da onde você expõe, na onde você prega, na onde você palestra, na onde você pega aquilo que você aprendeu, interpretou e agora você transmite para as pessoas, né? E aí a gente vai trabalhar debaixo de quatro perspectivas diferentes, tá? Bom, para a gente resumir aquilo que a gente vai trabalhar nessas 4 aulas, eu vi que pela apostila a aula 2, 3 e 4 ela é um pouquinho mais técnica, né? A aula 2 e 3 aborda dois tipos de sermões, três tipos de sermões principais, e enquanto a aula 4 é a montagem do sermão em si, né? A gente vai trabalhar com tipos de sermão textual, tem o sermão expositivo e o temático, tá? Então, praticamente, a gente tem muitos tipos de sermões, né? Mas o sermão principal a gente costuma dividir nessas 3 categorias. E aí, se eu não me engano, na aula 4 a gente tem uma parte dedicada a um momento onde a gente vai estruturando esse sermão, começo, meio e fim, para, né, a gente ter um momento assim, um aproveitamento mais prático, até porque essa é uma matéria muito complicada pelo fato dela ser algo prático. Existem dicas, existem estruturas, existe teoria, mas a exposição da palavra de Deus, do sermão, a prédica, a homilia, como a gente chama, é algo a ser desenvolvido, né, na prática. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui de maneira rápida nessa primeira aula sobre algumas dificuldades e sobre alguns conselhos que a apostila, que o autor passa para aquelas pessoas que em algum momento da vida são imbuídas de estar falando sobre o Evangelho. Então, essa palavra homilética, ela vem de homilia, né, que o seu significado no, como que eu posso dizer, ao pé da letra, né, literal, é relacionar-se, é conversar, né? Então, só nos primeiros séculos do cristianismo é que o homilia começou a ser relacionado com prédica, com um sermão eclesiástico, tá? E aí a gente tem o que é, na prática, homilética. A princípio, a homilética ela era vinculada principalmente ao sermão, né? Quando você fala sermão, eu estou falando daquilo que vai ser falado, do texto que vai ser comunicado, né? Tem muitas igrejas que têm transcrição de sermões, né? Então, quando a gente falava de homilia, de homilética, a gente estava falando principalmente sobre a estrutura da mensagem, como se começa, como se desenvolve, como se finaliza. Com o passar do tempo, a homilética também começou a ser associado com retórica, com técnicas de discurso, começou a ser associada com tipos de palavras usadas, trejeitos, maneira de utilizar, né, as mãos, maneira de se vestir, e que envolve, que não está associado unicamente ao cristianismo, né? O cristianismo em si, desde os seus primórdios, ele tem essa ligação forte com o anúncio de uma mensagem ao público, seja com Jesus contando as suas parábolas,
fosse com Paulo pregando para as multidões por onde ele viajava na Ásia Menor, na Europa, fosse com Pedro, com Estevão, mas ele se estende, né, com a vinda não, né, com a formação gradativa da Igreja Católica na maneira como ela se estruturou desde os primeiros séculos, né, o período escolástico ali na Idade Média, depois o distanciamento entre protestantismo e catolicismo, seja o rumo que ela tomou, a prédica, o sermão eclesiástico, o anúncio de uma mensagem, seja para as pessoas de dentro do cristianismo ou de fora, ela sempre foi uma característica intrínseca dessa religião. Mas a gente sabe que retórica e técnicas de discurso como um todo não está apenas associado ao cristianismo, mas também a outras profissões, né, como locução de esportes hoje em dia, como na prática de advogados, né, que fazem aí a defesa e a acusação dos réus. Então, é uma matéria extensa, né, a gente não vai trabalhar aqui primordialmente retórica, né, acho que até me faltaria a base para isso, o que é uma matéria muito interessante para quem fala ao público, mas a gente vai focar principalmente na construção do sermão, né, com algumas pequenas dicas aqui e ali, né, sobre erros comuns que a gente vê, né, sobre o que se pode, de repente o que se não pode fazer, mas dentro de um sermão aí voltado para a estrutura eclesiástica, para a igreja, para a comunidade local, né. Então, a gente vai ter esses focos. Bom, quando a gente fala sobre pregação do Evangelho, surgem muitas dificuldades que é muito relativo a qual é a sua função dentro de um ministério eclesiástico, que é relativo a que tipo de comunidade você pertence, né? O autor, ele parte da premissa da congregação evangélica, seja de 30, 100, 200 membros, e normalmente, principalmente voltado ao pastor da igreja, né, dentro de uma comunidade evangélica, principalmente de cunho pentecostal, a função, a obrigação de ministrar a palavra, ela varia muito. Ela pode ser do pastor, ela pode ser de um obreiro, ela pode ser de um irmão leigo. O pentecostalismo, em 100 anos, 120 anos, ele teve esse destaque por conta disso, o ministério leigo, né? Aquela pessoa que não é tão, que não tem diploma, que estudou 5 anos, mas mesmo assim ela tem um espaço ali para falar sobre o Evangelho. Dentro do protestantismo você tem algumas igrejas mais clássicas, presbiterianas, batistas, metodistas e outras. E dentro de algumas delas, quem prega é apenas o pastor. Então, o nível de dificuldade muda muito de uma igreja para outra, né? A dificuldade de um padre dentro aí da sua paróquia, dentro da sua comunidade para falar para as pessoas também é bem diferente, né? E tudo isso mandaria a destaque todas essas dificuldades que existem na hora de estar comunicando a mensagem. Então, por exemplo, a gente listou algumas aqui, como essa de pregar repetidos sermões para o mesmo público, né? Aqui existe uma necessidade, onde a gente vê a necessidade maior de a pessoa que comunica a mensagem ter uma boa bagagem, ter um conhecimento extenso, né? No caso de congregações, de comunidades, onde uma só pessoa é quem ministra, ou pelo menos onde ela é a que mais ministra, ela não pode ser aquela pessoa cansativa que vai falar a mesma coisa em toda a missa ou em todo culto. Ela precisa ter um repertório variado, né? Mas o evangelho é um só, mas existem muitas situações diferentes da vida das pessoas que você está comunicando. Existem muitas mensagens diferentes dentro do mesmo evangelho, não contraditórias, mas complementares. Então, muitas comunidades, às vezes o efeito reverso
da comunidade evangélica pentecostal que coloca o leigo como um pastor que precisa estar pregando sempre para o seu público é justamente essa: a falta de bagagem, a falta de conhecimento, a falta de, né, algo mais extenso para estar comunicando às pessoas. Então, quando você prega repetidas vezes para o mesmo público, você precisa de técnicas para não se tornar cansativo, chato, falando as mesmas coisas sempre, né? E aí o estudo do Evangelho, o estudo da palavra é sempre uma obrigação para não cair naquela rotina, né? E aí tem uma página aqui que ele vai fazer um pequeno texto, acho que eu não vou achar ela agora, não lembro se é a 18... caiu algumas coisinhas aqui. Eu não vou lembrar exatamente qual que é a página, mas ela tem uma lista mais extensa aqui dessas dificuldades que a gente tem de pregar, e ele vai citando algumas menores, né? Quando a gente fala sobre condições climáticas extremas, né? Por que isso se torna uma dificuldade? Você tem igrejas extremamente rigorosas em relação ao caráter da roupa que o ministro utiliza, né, como a obrigação de se utilizar terno e gravata dentro de uma congregação que às vezes não tem ventilador nem ar-condicionado. Isso é algo que incomoda bastante a ponto de a ponto de atrapalhar, né, a comunicação da mensagem. Então, você tem igrejas que são localizadas em regiões onde faz muito frio, e isso muda a dinâmica, às vezes, da pessoa. É claro que cada pessoa, né, vai se relacionar de uma maneira diferente com essa questão do clima, mas tem pessoas que são extremamente sensíveis ao frio, por exemplo, ataca asma, ataca rinite, e aí as vias aéreas fecham e fica dependendo de remédio, ou então espirrando muito, e tudo isso vai atrapalhando a comunicação da mensagem. Outro fator que pode atrapalhar ou não é a questão do muito ou do pouco público, mas aí isso vai muito da experiência de quem fala, né? Pessoas que são mais experientes se comunicam bem, sejam com um público de 5, 10 pessoas, como com 200, né? Porque já passou por isso antes. Pregar para 5 pessoas é muito diferente. A resposta do público, a maneira como as pessoas te olham ou interagem, principalmente em ambientes mais emotivos, mais fervorosos. O pregador pentecostal ele precisa muito dessa resposta do público, às vezes, para se sentir bem, né? E quando você prega para 5 pessoas, você precisa ter uma mentalidade. Quando você prega para 200, você sabe que você vai se sentir diferente. Precisa cuidar do ego, precisa ter uma percepção de público, né? Então, a gente tem algumas dificuldades, principalmente quem tem uma timidez um pouco mais aflorada quando vai falar para muitas pessoas, né? E isso é algo que acontece, seja dentro do ministério religioso, seja numa palestra, né? Você vai falar para um número maior de pessoas, você vai falar para algumas pessoas ali na sua empresa, não importa. Quanto mais pessoas, maior é o número de pessoas te julgando e te analisando, maior é a chance de você se retrair, né? E acabar não comunicando bem a mensagem que você tem. Isso é uma coisa que só a experiência ela derruba. Você pode utilizar táticas de olhar para o chão, olhar para o teto, respirar fundo, né? Deve ter alguns pequenos exercícios aí que até mesmo são ensinados pelo YouTube, que ajudam, mas na prática a experiência é a melhor ferramenta para você lidar com a tensão, com a pressão de um grande público e não se incomodar às vezes por de repente esperar ser ouvido por muitas pessoas e de repente ter poucas naquele local, né? Um pregador apto, alguém que faz uso de um púlpito, de uma tribuna, ele tem que estar preparado para os dois extremos, né? Bom, outra coisa que o autor cita é essa questão de o que você prega para visitantes da sua comunidade e o que você prega para pessoas que é apenas da sua comunidade. Existem dias onde a igreja é mais frequentada por pessoas de fora
né, como no domingo, e existem dias que a sua igreja é mais frequentada apenas por quem já é parte da sua comunidade há anos. E a escolha da mensagem ela é muito importante na hora de você, né, saber para quem você está falando. Porque quando você vai comunicar algo para pessoas que já conhecem o Evangelho, já passaram por um período de maturação, já estão na caminhada há algum tempo, essas pessoas elas têm problemas diferentes, pontos a serem corrigidos diferentes do que aquelas pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja e que de repente é a primeira vez que está tendo contato com o Evangelho. Então, isso é uma coisa que eu sempre comento, que é a minha dificuldade ao ministrar nos domingos, porque eu estou pregando para uma pessoa que tem 14 anos, para outra que tem 80, para uma que tem 30 anos de igreja, para uma que está entrando ali pela primeira vez, né? E eu preciso fazer com que o Evangelho faça sentido para todas elas ao mesmo tempo. Então, nunca eu vou ter apenas um público, vamos lá, né? Dependendo da situação, se for uma pregação na rua, ao ar livre, é possível que o público seja completamente sem contato com o Evangelho? Muito difícil, mas é possível, né? E vai ter outros momentos dentro do nosso próprio ministério onde a mensagem vai ser exclusivamente para pessoas que já são de muito tempo ali. Mas acredito que o maior problema é o momento em que você tem que fazer a melhor escolha das palavras para que a sua mensagem ela faça sentido para todo mundo, é o momento em que todos se encontram. É o domingo à noite, é o domingo de manhã, é o local, é aquele encontro de leigos e doutores, né? E a sua mensagem ela precisa fazer sentido para ambos, né? E aí escolher a mensagem, escolher as palavras, tudo isso é de extrema importância. Bom, outra coisa que o autor ele cita como pontos importantes aqui, que se torna às vezes um desafio, é essa questão das datas, né? Por exemplo, você vai pregar na final da Copa do Mundo. A Copa do Mundo está rolando, às vezes o horário do jogo coincide com o horário, né, da reunião evangélica, católica ali no mesmo momento, e a cabeça das pessoas estão longe. Ou então é época de eleição, e aí as pessoas estão esperando a apuração dos votos enquanto a sua reunião, né, religiosa está rolando. E aí, o que fazer? Né? Como proceder? Ser mais breve, ser mais longo? Como cativar a atenção de pessoas que tá com a cabeça ali totalmente virada para outro lugar? Então isso aqui é um grande desafio também, né? E aí a gente tem outras coisas que a gente precisa focar, que é a questão... Eu falei bastante aqui sobre questões externas ao ministro do Evangelho, né? Frio, calor, quantidade excessiva de pessoas, quantidade pequena. Agora tem questões que são bem mais difíceis, que são as questões internas, que é quando você tem que falar para um grupo de pessoas, passar algo de repente mais emotivo, mais feliz, mais motivador, passar uma repreensão, e você não está em um dia bom, e você não está emocionalmente bem, você não está fisicamente bem, de saúde, e tudo isso ela tem uma capacidade muito grande de estragar a comunicação da mensagem, né? Se você está com raiva, você tem uma probabilidade de passar um tom mais áspero, a possibilidade de você passar, como que eu vou dizer, algum tipo de indireta. Então, você está mais triste, mais melancólico, você tem, né, a possibilidade ali de querer terminar logo para se retirar, né? Ou de distorcer um pouquinho o sentido da mensagem para deixar a mensagem mais melancólica como você. Então, a desmotivação para subir até o local, para ir até o local onde você comunica, tudo se torna um peso muito maior quando você, né, não está bem. Então a gente tem os fatores internos, pelo menos para mim, como um dos principais fatores que dificultam a comunicação do Evangelho.
E quando a gente pensa que a comunicação do Evangelho talvez seja uma das coisas mais importantes para uma igreja, né? É uma obrigação, ali Jesus deixou em Mateus capítulo 28, em outros textos também, o ide e fazer discípulos. A gente precisa fazer com que seja um momento, uma experiência perfeita. A mensagem que vai sair da boca do ser humano imperfeito, ela é uma mensagem perfeita. Então, ela precisa alcançar o pecador, ainda que ele não vá se converter. Ela precisa ser inteligível, ela precisa ser algo que as pessoas vão parar para ouvir. E aí, né, você doente, você emocionalmente mal, você afetado pelo clima, você afetado psicologicamente pela quantidade de pessoas, tudo isso vai mexendo com a sua cabeça, né? Vai mexendo ali com o seu emocional de maneira que às vezes algumas pessoas travam, a maneira como é falado não é o suficiente para que as pessoas entendam, a construção da mensagem, às vezes tem lugar que a mensagem é de 20 minutos, tem lugar que a mensagem é de 40, tem lugar que a mensagem é de 1 hora, né? E haja bagagem, haja ali coisas para se comunicar, e tudo se torna uma dificuldade e esses desafios eles precisam ser vencidos. A pessoa que é comissionada para falar sobre o Evangelho, para um público, ela precisa se dar conta de que esses desafios precisam ser vencidos para que você chegue a um ponto de maturidade e de habilidade também, né, para que as pessoas possam usufruir um pouco mais da mensagem da palavra de Deus. Bom, e aí eu acabei deixando bem resumido uma série de páginas que a apostila trabalha, né, que é justamente a questão da finalidade, do porquê pregar, né? Então, a pregação, o motivo principal é testemunhar Deus e a sua obra. É testemunhar Jesus Cristo e aquilo que ele fez pelas pessoas, né? Então, Jesus, quando diz o ide, ele fala, olha, vocês vão e vão ensinar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, só existe salvação através dele, ele deixou uma série de ensinos que mostram o caminho dele, né? E esses ensinos deveriam ser passados adiante. Então, a finalidade principal é essa. Para quê? Qual que é o objetivo de se passar essa mensagem? A salvação do pecador, né? O desenvolvimento espiritual daquela pessoa que de repente já se encontrou com Cristo. Tem toda a parte de doutrinação, onde a pessoa ela vai aprender sobre o básico da fé. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente tem tipos de mensagens diferentes, né? Você tem aquela mensagem onde o principal é apresentar Cristo. É a pessoa que nunca ouviu falar sobre o perdão de Jesus, sobre arrependimento, sobre remissão de pecados, sobre vida eterna, e ela precisa ter esse primeiro encontro com Deus e com a sua palavra. A pessoa aceitou a Cristo, ela vai para um outro momento, né? Ela vai para um momento de doutrinação. Ela precisa aprender sobre santificação, ela precisa aprender sobre fé, ela precisa aprender sobre perdão, ela precisa aprender sobre as suas responsabilidades como cristão, membro do corpo de Cristo, parte do povo de Deus. Então, as mensagens, ela tem esse caráter, né, de várias faces, esse caráter ambíguo às vezes, mas que é periódico, é diferente para pessoas que estão em fases diferentes na sua caminhada como cristão. Então, finalidade de salvação, finalidade de desenvolvimento espiritual, né, que não é apenas a questão da doutrinação, mas esse desenvolvimento espiritual tem muito mais a ver com o processo de maturidade que a pessoa ela vai aprendendo, né? Um dos motivos que afasta muitas pessoas de Deus por exemplo, os problemas pessoais, o problema do mal, né, como a gente trabalha na filosofia. É a doença, o desemprego, tantas coisas que as pessoas precisam entender os propósitos de Deus em tudo isso, a permissão de Deus em tudo isso, para ir se desenvolvendo espiritualmente. E a pregação, ela tem, né, embora não seja a única ferramenta, ela é uma peça fundamental em tudo isso, no desenvolvimento espiritual daquela pessoa que já teve um
um encontro com Deus. Né? E aí, vou entrar outros pontos muito parecidos, né, mas que a gente deixou aqui como exemplo, a questão de inspirar as pessoas, né? A igreja, ela não é algo para ter um fim em si mesmo, ela não é para parar ali. A igreja hoje está praticamente em quase todos os campos do mundo, né? Uma exceção aí nos países africanos e asiáticos, mas ela chegou aonde chegou, se multiplicou, seguindo uma inspiração, né? Pessoas que se desprenderam aí da sua vida, do seu trabalho, muitas vezes das suas famílias, e seguiram um caminho missionário, seguiram um caminho pastoral, se dedicaram a ensinar pessoas, a evangelizar pessoas, a ir um pouco mais longe, né? Quando você para ler um pouco sobre a história do cristianismo, eu tenho aqui 2 volumes do Justo Gonçalves, é bem interessante que missionários filipenses se deslocaram para ir até uma região para falar de Jesus para pessoas que nunca tinham ouvido e que para ensinar essas pessoas ele teve que desenvolver um alfabeto para aquelas pessoas porque não tinha nem a escrita ainda naquelas tribos. Então, muitos casos de abnegação vieram da parte de pessoas inspiradas a levar o evangelho adiante, a ensinar pessoas. A gente fala assim de casos missionários, mas pode ser de casos pequenos também, né? Para você levantar um movimento de arrecadação de alimento de roupa para levar até pessoas necessitadas, você precisa estar inspirado a isso, você precisa ter uma motivação para isso. E normalmente pessoas inspiradas inspiram outras também, né? E isso é muito importante e a pregação ela também faz parte desse processo. Depois vem aquela finalidade que talvez seja mais usado hoje em dia, né? Que é de consolar, fortalecer, estabelecer convicção. Claro que as pessoas vivem momentos emocionais diferentes em suas vidas, mas o momento mais comum das pessoas, de muitas pessoas dentro da igreja, é esse de necessitar de consolo, necessitar de força, né? Eu costumo brincar que a gente vive um momento muito melancólico dentro das igrejas e as músicas se tornaram mais melancólicas, mais contra a depressão, contra a ansiedade, porque parece que é o mal do século e as pessoas parecem que estão se tornando mais frágeis com o passar dos anos. Pode ser apenas uma percepção errada minha, mas é a percepção que eu tenho. E o excesso de mensagens motivacionais, que passam um consolo e um fortalecimento, se multiplicando nas igrejas, talvez é aquilo que mais me passa essa sensação, né? Então, assim, existem finalidades primordiais, um motivo primordial pelo qual você deve pregar. Jesus precisa ser conhecido, mas a pregação do Evangelho, ela também tem outras finalidades, não menos importantes, que faz parte desse momento da vida da pessoa. A gente acredita que alguém que encontra com Deus e o aceita deve ir até o final de sua vida com Ele, né? E do momento em que você conhece a Cristo através de uma mensagem, você vai passar por muitas fases que exigirão outras mensagens também alinhadas com Cristo, para que você se fortaleça e permaneça caminhando até o final, né? Bom, a apostila ela tem uma lista de sugestões para quem prega, e eu tentei resumir ela aqui o máximo possível, tá? Vocês percebem que quando vocês leem essa apostila, ela parte de um ensinador pentecostal, e muitas desses conselhos e dessas sugestões, elas estão condicionadas ao seu ambiente, né? Então, por exemplo, tem essa primeira aqui. Não ler o sermão excessivamente no ato da pregação. A pregação evangélica pentecostal ela costuma ser algo mais dinâmico, mais emotivo, mais movimentado. Então, existe uma repulsa em relação a ficar lendo o sermão. Eu usei a palavra excessivamente porque, por experiência, eu já vi muitas pessoas que, às vezes, interrompem a sua pregação, volta ao papelzinho que levou ali até o púlpito e dá uma lida em parte do seu sermão, e depois de ler,
retorna a sua comunicação visual para a pessoa, né? Claro que isso é uma habilidade particular de cada pessoa. Tem gente que, ao fazer a leitura, se perde, quebra um pouco o clima, ou então fica apenas lendo ali o papel e fica algo um pouquinho monótono, um pouquinho chato, né? Talvez daí venha o conselho da apostila. Mas acredito eu que nada impede você tendo uma boa habilidade para fazer uma leitura breve, de repente do sermão que você preparou, e continuar a sua fala ao povo, né, para as pessoas, nada impede de você trabalhar também desse modo. Bom, uma outra coisa, um outro ponto que é sugerido também, tem muito a ver com essa questão do preparo tudo com o que eu vou falar ou permito perdão, ou permito uma inspiração de momento, né? Dentro das igrejas evangélicas pentecostais mais clássicas, como por exemplo Congregação Cristã, na própria Assembleia, você vê muito isso, daquela pessoa que não se prepara anteriormente e aí fala que o Espírito vai dar na hora a mensagem. Isso é muito comum. E aí, esse autor, ele tenta evitar um pouco dos dois extremos, né? Ele fala sobre a importância de buscar inspiração espiritual, porque levando a ideia de que somente o Espírito Santo entende exatamente aquilo que as pessoas precisam naquele dia e momento, né? E evitar improvisar, que é o que acontece, né, na realidade daquelas pessoas que não se preparam, não preparam nada, e vai dizer que vai receber uma inspiração, mas na verdade é uma improvisação, né? Tem diferença quando a pessoa não se prepara, ou quando ela se prepara e de repente ela sente que Deus quer comunicar uma mensagem específica para aquele dia, né? Uma pessoa que tem uma sensibilidade espiritual para isso, e tem aquela pessoa que ela vai improvisar, vai sentir o clima do momento, vai ouvir a música que tocou no culto, vai ver o que escreveram na parede, daquela igreja que é mais, né, que faz esse tipo de coisa, com letras, com temáticas, com aquilo que está no telão, e vai montar uma mensagem na hora baseada naquilo que ela viu no ambiente, né? Vai criar uma improvisação a partir disso, né? Então, improvisação é visto como algo ruim, porque a improvisação não permite que você tenha bases. Quando você se prepara, você lê antecipadamente, você, né, tem um conteúdo ali de fundo, você tem uma base histórica, você não fica dependendo da sua memória vaga daquilo que você leu um dia. Para você passar conteúdo para as pessoas, você tem que se preparar, né? E a gente acredita que as duas coisas são possíveis, né? Você ter uma inspiração da parte de Deus no momento e você também ter estudado de maneira a se preparar para aquele momento. Bom, e aí entra, né, o estudar e preparar o que irá falar, bem importante. Aqui um conselho mais para pentecostais mesmo, não gritar de maneira exagerada, né? O pessoal dentro das igrejas pentecostais são muito emotivos e ao sentir da presença do Espírito Santo, a empolgação ela tende a ficar sem controle. E se a empolgação perde o controle, a maneira como você comunica às vezes não é muito inteligível, né? Nada contra um pregador pentecostal que se empolga e que às vezes fala um pouco mais alto, mas depois ele precisa voltar a si. Ele precisa não deixar essa empolgação, esse aflorar de sentimentos, passar por cima da comunicação perfeita da mensagem. Né? Porque tem muitos que apenas gritam e pouco se entende daquilo que se está falando. Então não é um problema a pessoa que fala de maneira mansa e o que grita também não. O problema é quando você, da maneira como você passa a mensagem, ela não consegue ser bem captada.
E muitas vezes esse excesso de barulho atrapalha bastante. Isso assim, eu falando como um bom pentecostal também. Evitar tornar o discurso longo, né? Embora muitas vezes as igrejas estipulam um tempo específico para o discurso longo é aquele que já passou da hora de terminar, independente do horário estipulado, né? É legal quando a igreja ela tem um horário estipulado, obedece aquele horário, a pessoa está esperando já terminar naquele horário, e aí tem pessoas que extrapolam o horário, mas tem pessoas que sem extrapolar o horário, às vezes o conteúdo que ela tinha para passar já acabou e ela fica enrolando e você percebe que é uma enrolação, né? Você percebe que as pessoas já estão abrindo a boca, olhando a hora no relógio e a tendência não é ser cansativo, a tendência é ser objetivo. Tem pessoas que vai passar uma mensagem objetiva e necessária num período de 1 hora. Tem pessoas que se falarem durante 30 minutos já passou tudo que tinha para passar e se ela for além disso, ela vai começar a enrolar. Então, eu acredito que o discurso longo é esse. É aquele discurso, tem um discurso que fica por muito tempo, mais do que o que deve, né? E tem aquele que, mesmo sem passar o horário estabelecido, ele já está longo porque o conteúdo já foi comunicado, né? E a pessoa de repente só quer bater o horário ali que foi dado a ela. Então o discurso ele tem que ser objetivo. Outro conselho que é passado é a questão da compostura. Então, para nós como espectadores, existem coisas na pessoa que está falando que fazem com que ela seja rejeitada logo de cara, ou nos incomoda. Seja, por exemplo, vício de linguagem, maneira de se vestir, maneira de interagir com a plateia. Então tem muitas coisas que incomodam, né? A pessoa que fala olhando para o teto, a pessoa que vai mal vestida, a pessoa que... claro que isso é muito relativo, né? Vai muito de uma pessoa para outra. Mas tem algumas coisas que incomodam, que atrapalham você continuar prestando atenção naquilo que está sendo falado, né? Então, a pessoa que ela vai falar, que ela vai pegar, ela tem que estar preparada. Por exemplo, tem um tempo aqui que eu estou... Isso já não devia acontecer, eu já devia estar tomando água antes de começar a falar, durante, né? Por quê? Porque isso vai atrapalhando. Então a compostura, né? Fazer um aquecimento vocal, perceber se está com cigarro, levar água, a maneira como você gesticula, como você olha, como você interage, tudo isso atrapalha ou ajuda na maneira como aquilo que você vai falar vai ser aceito, né? Tem pessoas que fazem uma piadinha para quebrar o gelo, de repente o humor no começo ali é legal para que as pessoas gostem de você pelo menos por um momento e aceitem melhor e te deem mais atenção. Então, essa questão da compostura ela tem que ser sempre muito bem analisada. E aí tem a questão do manter a humildade, que é algo que mexe, que falar para público é algo que mexe muito com o ego das pessoas. Isso atrapalha muito, não apenas no momento da comunicação, mas a maneira como a pessoa vive né, no seu cotidiano. Ser pontual é algo que tem a ver ali com não ser muito longo, que a gente já falou. Pegar apenas o que vive tem a ver com a... Me fugiu a palavra agora. Coerência. A coerência. Mensagens religiosas normalmente são inclinadas a um tom de moralidade. Faça isso, não faça aquilo. A vida de quem fala tem que estar alinhada com aquilo que fala, né? Então, se eu digo para você não fazer, eu também não posso fazer. E aí é onde a pregação ela passa do momento da pregação. É onde a pregação é a maneira como você vive. Ela acompanha você antes da pregação e acompanha você depois da pregação. As pessoas estão te olhando o tempo todo e quando você está lá em cima, porque nada mais desmoralizante, vou colocar essa palavra que eu acho que nem existe, você ver uma pessoa ensinando um monte de coisa que ela não faz, né? Isso a torna indigna de crédito, isso faz com que você não queira ouvi-la. Então, por mais que aquilo que ela ensine é certo, se ela não faz aquilo que é certo, é muito difícil ouvir esse tipo de pessoa. Bom, outro conselho que ele deixa aí é o de não usar palavras
muito complexas, muito eruditas, da qual você não tem o perfeito domínio. E também fazer leitura de público, né, te ajuda a escolher as palavras melhor. Porque se você vai falar para um público mais simples, não tem por que usar palavras complicadas apenas para enaltecer o seu próprio ego. Se você vai falar para um público um pouco mais estudado, aí tudo bem usar uma palavra mais erudita, desde que você conheça perfeitamente o uso dessa palavra. A gente não deve aí navegar por mares desconhecidos na hora de uma exposição do Evangelho. Então, tem também essa questão que eu acabei de comentar, né? Conhecer bem o público para escolher bem o sermão. Né? Se é um público de mais idade, de menos idade, se é um público que é mais inclinado, não sei, para trabalhos, não sei, mais comuns de fábrica, se é um público que é mais voltado para o mundo do empreendedorismo, a localidade, se é um público mais rural, se é um público mais urbano. Então, a maneira como você comunica a mensagem para essas pessoas, ela tem que ser avaliada de acordo, né, com tudo isso. Então, pregar é algo que exige a análise de muitos pontos. Bom, e aí vamos encerrar com essa questão da preparação do sermão. Dentro de um mesmo sermão, você pode colocar vários aspectos desse que a gente vai citar. Tá? Então eu deixei aqui algumas pequenas frases. A pregação do Evangelho mostra o pecador, o céu prometido e também o perigo do inferno. Porque a gente tem, às vezes, apenas um extremo, aquelas pessoas que falam demais em demônio, em inferno, apenas para meter medo nas pessoas e poder controlá-las, né? E tem aquelas pessoas que falam demais no céu, nas bênçãos, naquilo que Deus tem de bom para as pessoas, e não falam sobre o perigo do inferno, né? Que inclusive Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre qualquer, ou do que sobre o céu propriamente dito, né? Por conta do perigo de ir para lá, uma vez que acreditamos que ele é eterno. Então, o processo criativo não pode ser ignorado também, né? Pessoas que têm mais costume de falar, perdão, novamente, de falar para as pessoas, elas têm a tendência, às vezes, de ter alguns lampejos, algumas faíscas, assim, de mensagens que podem ser pregadas, né? Seja durante o dia, seja na igreja, seja em estudos, e pegar essas pequenas ideias e desenvolvê-las em sermões, às vezes pode ser bem interessante. Tá? E aí alguns temas possíveis. Dentro de pregações, temas morais são bem comuns, tá? Então é bem presente, é bem necessário que ele esteja presente, principalmente quando for necessário falar de práticas cotidianas, né? Quando você fala sobre embriaguez, né? Quando você fala sobre o uso de drogas, quando você fala sobre apostas, sobre comprar e não pagar, quando você fala sobre sexualidade fora do casamento, adultério, mentira. Então esses temas voltados para um conteúdo mais moral, ele é necessário. Claro que a pessoa que vai comunicar esse tipo de conteúdo, ela precisa ter um jogo de cintura legal, né? Ela precisa saber não espancar as pessoas, não agredi-las, mas comunicar aquilo que é certo, né? Então, é um tipo de conteúdo normalmente presente em ministrações religiosas. Tem aquela parte que pode ser mais doutrinária, né? Que é um tipo de tema que necessita de boa explicação. Quando você vai falar sobre salvação, você precisa explicar bem por que o homem precisa de salvação, quem deu salvação, como não perder a salvação. Então, doutrinas normalmente elas são mais específicas dentro das igrejas,
Então, peraí, vamos falar sobre a história de quem escreveu, sobre a história que está acontecendo por trás desse versículo, sobre a biografia de quem escreveu, a biografia do personagem que está sendo apresentado. Isso é bem interessante para trazer para as pessoas conseguirem mergulhar naquilo que está sendo apresentado, no texto que está sendo lido. Tá? E aí, tópicos oriundos de experiência seriam os famosos testemunhos, né? Existem alguns cultos onde a pessoa vai destinado a testemunhar sobre a vida dela, né? Mas normalmente em uma pregação isso não pode ser excessivo. Você pode ter um momento onde você conta algo que aconteceu na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, mas isso não pode tomar o lugar da mensagem lida, isso não pode tomar o lugar da mensagem principal ser aplicada. Pode ser utilizado para estruturar, pode ser utilizado para exemplificar, né? Uma boa história que as pessoas gostam é sempre muito interessante, mas o objetivo da pregação do Evangelho não é a historinha, né? É a mensagem bíblica. E aí, fora esses tópicos, tem aqueles temas ocasionais que são muito relativos ao momento, né? Sermões para casamento, né? Para velório, em locais acadêmicos, sermões para adolescentes ou crianças, e são momentos específicos que exigem da parte de quem vai falar uma preparação um pouco melhor, uma seleção de um texto que condiga com o momento, né? E aí é muito importante saber usar as palavras em cada um desses momentos, tá certo? Então, pessoal, essa aqui é uma pequena introdução sobre essa questão da homilética, sobre essa questão daquilo que é bom fazer, daquilo que é bom não fazer, daquilo que é bom evitar, como se preparar. E aí, nas próximas aulas, a gente vai entrar um pouco mais nessa parte dos tipos de sermões, os temáticos, os expositivos, me fugiu o outro aqui, o textual, e depois a gente vai abordar um pouquinho mais essa questão da montagem do sermão, tá certo? Então, fiquem com Deus e até uma próxima.